Tem o fofocas de bastidores, viu, Azenha, dessa história toda. Gente, peraí. nosso quadro de fofocas hoje vai ser forte, então. Agradecer ao Fábio Potter. Olha, acho que o Gaia não só dirige bêbado, mas também faz postagens no mesmo estado. Fábio, eu acredito que sim, porque aquele tipo de postagem é do cara que é bebum, né? Aí na madrugada, em geral, na madrugada o cara já tomou todas, já escreve coisas absurdas, depois dá uma de covarde e cai fora. Só, Plínio, eu vou completar aqui a sequência rapidinho, viu? Porque as pessoas quase já sabem. Bom, aí o que aconteceu a partir da decisão do Gonê afastou a intenção dos advogados do Bolsonaro, que queriam, inclusive, retirar o Alexandre de Moraes do caso, mandou para a primeira turma do STF. Imediatamente, Moraes enviou, aliás, o presidente da primeira turma é o Cristiano Zanin, ele liberou, ou seja, avisou o Zanin, olha, pode marcar a data para a gente decidir se o Bolsonaro será ou não réu. E aí foi imediatamente, no mesmo dia, o Cristiano Zanin marcou o julgamento presencial, Plínio Santoro. Será nos dias 25, com 2 sessões, uma às 9h30 da manhã, outra às 2 da tarde, e no dia 26, a sessão das 9h30 da manhã. Ou seja, Bolsonaro será, então, tornado réu, ou no 25 ou no 26. E só para complementar, eu perdi o quadro. Não, está aqui o quadro. Ó. Quem são os ministros que vão julgar? Moraes, Zanin, Dino, Carmen Lúcia, Luiz Fux. Quem são os denunciados? Olha, aí é a turma pesada, gente. Só esse grupo. Bolsonaro e aí militares. Mauro Cid, Walter Braga Neto, Almir Garnier, Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira, da reserva, né? O ex-ministro, e aí, além deles, o Ramagem, Alexandre Ramagem, e o Anderson Torres. Essa é a turma da pesada. Plínio. Pois é, né? Ó, pessoal, o grande dia chegou. Essa é a questão. O grande dia chegou, não, está marcado, né, dia 25 de março. Mas existe um clima, assim, de barata voa, de pânico na defesa dos acusados. Principalmente esses 7 que, como o Gonê disse, né, ele separou as denúncias, porque esses 7 são os principais cabeças aí dessa organização criminosa que tentou o golpe, né, e que vão primeiramente a julgamento por uma questão muito simples, né? Quanto antes eles forem condenados, uma é que tira da jogada, principalmente a questão que o STF quer evitar, que é se estender a esse julgamento para entrar em 2026. Essa era a intenção das defesas, né? E outra questão para formar jurisprudência para julgar os demais, né? Que vão ser apenados, né? Vão ser condenados de acordo com as penas que vão ser recebidos pela cúpula. Eu acho que isso é interessante e provocou essa correria nos bastidores, porque assim, toda a defesa, todos os advogados que atuam na defesa da organização criminosa sabiam que ia ser um processo célere, um julgamento a jato, mas não sabiam que ia ser tão rápido, né? Essa é a grande questão. Enquanto eles estão lá procurando Trump, procurando pessoal nos Estados Unidos, o Moraes está trabalhando. O HD, eu acabei de subir uma nota com alguns detalhes, mas o HD que tem todo o processo, a investigação da Polícia Federal, que tem 800 páginas, mais um anexo de mais de 3.000 páginas, mais mídias como é que fala? A minuta golpista, os vídeos que foram encontrados, foram entregues a todos os ministros da primeira turma, Dino, Carmen Lúcia, o próprio Cristiano Zanin, né, pelo Alexandre de Moraes há uma semana. Então, quando ele recebeu isso, ele já se adiantou, ele já tinha falado com o Paulo Gonê, já tinha pedido celeridade ao Paulo Gonê, o Paulo Gonê
nesse caso, olha, gente, depois dele sentar em cima de vários processos aí contra o Bolsonaro por muito tempo, nesse a gente tem que dar a mão aí a palmatória, porque realmente ele está acelerando o processo. Ontem a peça que ele fez para rebater as teses das defesas, porque assim, todas as defesas pediram o quê? A delação do Mauro Cid tem que ser anulada. O Alexandre de Moraes tem que ser impedido. O Zanin tem que ser impedido. O Dino tem que ser impedido. Então, todas essas alegações que foram feitas pelas defesas para postergar, para jogar esse julgamento para frente, o Gonê rebateu tudo. Inclusive, viu, Azenha e Ana, eu fiquei impressionado com a pontualidade que ele rebateu a questão do document dump, né, que foi uma prática aí que foi trazida principalmente pela defesa do Bolsonaro, e como a gente adiantou aqui semana passada, que foi um copia e cola, porque não foi só a defesa do Bolsonaro, mas foi a defesa do Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, foi a defesa do Braga Neto, que copiou e colou essa tese. O que é o document dump, né? É que assim, entregaram um monte de documento, tudo desorganizado e não dá tempo da gente analisar. Mentira. Eu tenho o que foi entregue tanto para os ministros do STF quanto para os advogados de defesa. Gente, está tudo organizado, tudo super organizado. É lógico que o volume é muito grande, porque foi uma investigação de 2 anos, várias operações, muitas buscas de apreensão, e teve todo um quebra-cabeça que foi montado em cima disso. Mas o trabalho da Polícia Federal foi exemplar, foi muito bom, realmente. Então, o próprio Gonê, né, quando ele foi ali rebater essa questão do documento dump, ele foi muito enfático. Acho que ele não usa ali 15 linhas para falar assim, o volume dos documentos disponibilizados às defesas corresponde à complexidade da acusação e, com ela, os dados guardam estrita pertinência. É vazia a queixa de documento dump. Então, quer dizer, já desmontou, é vazia, não tem, isso aí é tentativa de postergar. E dentro da primeira turma, o Zanin já esperava, né, 5 horas depois que o Gonê entregou esse material para o Alexandre de Moraes, o Zanin já estava esperando isso, e 5 horas depois o Moraes já pegou e já mandou para a primeira turma, que decidiu colocar no dia 25 de março. Né? Como vocês colocaram, essa primeira turma, essa primeira turma do golpe, né? Essa primeira facção da quadrilha, aí, os cabeças que serão julgados. Mas, assim, o que acontece também? A primeira turma, as turmas do STF geralmente se reúnem a cada 15 dias, né? Já decidiram também, já havia sido decidido que, por causa do volume de dados, de informações, vão se fazer 2 sessões semanais, até quando for necessário encerrar esse processo. Gente, isso colocou pânico, instalou um verdadeiro pânico nas defesas. Pergunta para você, Plínio. Vamos lá. Ao se tornar réu, quanto tempo para ser julgado? Então, essa é a grande questão, né? O julgamento já vai, na primeira sessão, eles já vão, justamente o Paulo Gonê vai falar para rebater todas essas acusações de que teve algum tipo de achaque, teve um impedimento de alguém. Então, ele já vai rebater isso tudo na primeira sessão, e nessa primeira sessão já vai se decidir se a primeira turma aceita, né, acata e transforma eles no réu. Na verdade, assim, a primeira sessão é uma coisa meio pro forma para transformar isso, para dar início ao julgamento, né? Ninguém tem dúvida que a primeira turma do STF aí vai aceitar essas denúncias do Paulo Gonê, né? Então, tornando-se réu, automaticamente já inicia o julgamento ali. Por isso que eles já estão apavorados, como eu estava dizendo, estão em pânico. A defesa, por quê? Eles entregaram as alegações, foi prontamente rebatido, e havia uma estratégia desencadeada da defesa, porque, por qual motivo o Bolsonaro contratou o Celso Vilardi
em janeiro desse ano. Celso Vilardi é uma pessoa que tem muito trânsito, desculpa, no Supremo Tribunal Federal. E ele estava ali, ó, de braço dado com um outro membro também que tem esse trânsito ali no Supremo, vou pegar o nome dele aqui, ó, que é um outro membro da defesa do Bolsonaro, que é o José Luiz Oliveira Lima, fazendo um périplo pelos gabinetes dos ministros da primeira turma do STF. Aliás, José Luiz de Oliveira Lima é um advogado que tem muito prestígio, muito prestígio. Eles contrataram um peso pesado no José Luiz de Oliveira Lima, aí, Plínio. Exato. E assim, é para fazer esse lobby, né, Azenha? É um lobby. O que está sendo feito é um lobby. Eles foram no gabinete do Zanin, foram no gabinete do Alexandre de Moraes, tiveram conversas fechadas, foram no gabinete do Barroso, tá? Então, tudo conversando para falar. Na conversa com o Zanin, para vocês terem ideia, o que rolou? O Lima, né? O José Luiz de Oliveira Lima, que o Azenha está falando aí, tem muito prestígio, chegou a falar assim, ó, você já esteve do outro lado, né? Você defendeu o Lula, você sabe como é que é esse processo, é um julgamento que tem tudo para ser político, né? Então começou essa ladainha, justamente para tentar sensibilizar, mas não deu tempo. Não deu tempo de chegar na Carmen Lúcia, gente. A Carmen Lúcia não tinha agenda para receber eles, não deu tempo, então vai assim mesmo, causou pânico. Tem um advogado, a Malu Gaspar hoje traz uma aspas de um dos advogados que falou de forma anônima lá para ela, de que, quer ver, eu vou pegar aqui também a aspas, que é interessante que ele fala que é o toque de caixa, né? Que está sendo realizado a toque de caixa esse julgamento, né? Mas é isso realmente. Aqui, ó, estão julgando isso a toque de caixa para finalizar esse processo ainda neste ano. A denúncia será recebida por unanimidade de seu advogado de um dos denunciados. Ou seja, eles já esperam que vão se tornar réu e ele está certo, está sendo julgado a toque de caixa justamente para não contaminar o ambiente eleitoral de 2026. Eu acho que tem toda a razão, né? Tem toda a razão, porque se já está assim em 2025, se o Eduardo Bolsonaro já mudou para os Estados Unidos em 2025, imagina como é que vai ser o ano que vem, né? Tem uma pergunta aqui, Brino, que é da Bel. Não tem perigo de pedirem vistas? Da Bel Albuquerque. Eu acredito que na primeira turma não, viu, Bel? A grande questão, eles queriam jogar a defesa do Bolsonaro, principalmente do Braga Neto, queria jogar esse julgamento para o plenário, porque ali eles teriam 2 votos certos e poderiam pressionar Cássio Nunes Marques e André Mendonça justamente para pedir vista, né? O Alexandre de Moraes, corretamente, colocou na primeira turma, né? O Luiz Roberto Barroso, que é o presidente hoje do Supremo Tribunal Federal, avalizou isso, falou, não, está tudo certo. PGR colocou isso também na argumentação que teve, na representação que foi feita ontem. Então, quer dizer, está todo mundo alinhado ali. Eu não acredito que alguém ali possa pedir vistas nesse processo. Até mesmo assim, que acho que todos os ministros, viu, Azenha e Ana, eles, com exceção, lógico, do André Mendonça e do Cássio Nunes Marques, eles têm em mente de que é um processo extremamente importante e didático, esse julgamento. Esse julgamento é extremamente didático. Esse didatismo também depende disso aqui. O Jurandir também te faz uma pergunta. Será transmitido ao vivo? Vai ser uma sessão, geralmente as sessões da turma são transmitidas ao vivo. Então, eu acredito que eles não vão simplesmente fechar as câmeras num julgamento desse. E eu acho que essa questão do didatismo, né, tem muito a ver com a eleição do ano que vem. Gente, o golpe segue, o golpe está sendo continuado. O Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos, tem essas figuras como Gustavo Gayer, como Paulo Bilinski, que ontem foi dar uma de gostosão também lá no plenário da Câmara. Então, essas pessoas têm que falar assim, ó, se coloquem no lugar de vocês.